Graças e paz a todos os sentinelas. Graças e paz a todos que estão ouvindo este devocional. O meu nome é Ingrid. Esse mês estamos em um mês de campanhas, campanha referente ao Dia das Mães, onde estamos fazendo o devocional Mães Sem Fronteiras. Que significa o quê? A gente falar um pouco da palavra de Deus, falar como Deus é bom, como Deus trabalha nas nossas mentes, nos nossos corações, e entender o que realmente Deus tem no propósito de cada vida, de cada vida de cada mãe, ok? Hoje eu vou falar de uma mãe que ela é bem conhecida. Muitas pessoas a conhecem, ou leu a Bíblia, ou já ouviu falar, ou em algum momento sabe que ela existiu. Hoje eu vou falar da Joquebede, mãe de Moisés. O tema do meu devocional é coragem e fé. Então eu vou começar com o livro de Êxodos, capítulo 1, versículo 15. Lá diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebraias, a qual nome uma era Sifrá e da outra era Pua. E disse: Quando ajudardes nos partos as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho homem, mate-o, mas se for filha mulher, viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disse. Continuavam conservando os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as duas e perguntou: Por que vocês não estão fazendo os meus mandamentos, como eu disse com os meninos em questão da vida? E as parteiras disseram ao faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Então acontece o nascimento do nosso querido Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu um filho. E vendo que ele era formoso, bonito, escondeu por 3 meses. Não podendo mais esconder, tomou a arca de juncos e betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda de um rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu uma arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. Só até aqui. Gente, primeiro passo. O que tiramos de ensinamento sobre essa mãe? Primeiro passo. Joquebede. Joquebede, ela era uma mãe cuja sua força era enorme. Porque vamos nos colocar nos dias de hoje, certo? Você já se imaginou, se você é mãe, por exemplo, você já se imaginou você ter um filho, você ter a dor, né? Sofrer todo o processo da gravidez, seu filho nascer, e aí você não poder criá-lo no meio de todo mundo, você ter que escondê-lo porque na sua cidade tem um juramento de morte, a qual foi determinado por um certo político, vamos dizer assim, porque hoje a gente não tem faraó, mas existem muitos políticos, governantes, né? Porque foi determinado pelo governante que os homens não podiam viver. Já pensou? Nós, como mães, como seres humanos carnais, nós ficaremos arrasadas, ficaremos
incrédulas, tristes, angustiadas. Mas nessa história, é uma história que a gente deve praticar. Praticar o quê? A coragem e a fé. Joquebede, ela foi uma mãe tão encorajada, ela foi uma mãe que ela confiou plenamente, 100%, nas mãos do Senhor. Por quê? Ela não temeu. Quando ela escondeu o filho e quando ela viu que ela não podia mais escondê-lo, o que que ela fez? Ela pediu direção para o Senhor e aí ela colocou o menino no rio e com certeza a gente sabe, quando a gente é mãe, a gente quer o melhor para o nosso filho, mas a gente também não quer ficar longe do nosso filho. E assim ela fez. Se ela como é que eu vou dizer? Ela tirou a própria vontade dela para fazer a vontade do Senhor. Porque Moisés era uma promessa. Moisés era um homem que lá na frente, né, depois de 40 anos, ele ia aprender a palavra do Senhor. Ele ia se tornar uma pessoa que era fortalecido pelos olhos do Senhor. Então, Joquebede, ela confiou plenamente no Senhor Jesus. Ela foi lá, ela colocou o seu filho sem temer o que ia acontecer. Ela só colocou e confiou. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, é nos dias de hoje. Será que a gente tem confiado plenamente no nosso Deus, no nosso Pai Celestial? Todas as nossas angústias, todas as nossas tristezas, todos os nossos todos os nossos impasses. Será que a gente tem se prostrado realmente para Deus e pedido para que Ele fortaleça os nossos filhos, a nossa casa, a nossa vida? Será? Faça essa pergunta para si mesmo. E se a resposta for não, então a gente deve aprender com Joquebede, que é uma mãe de coragem, uma mãe de fé, que ela confiou na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Descanse, descanse na minha palavra. Conserve os meus mandamentos. Hoje em dia, a gente tenta fazer as coisas acontecerem do nosso jeito. A gente não tem paciência de esperar. Muitas vezes, quando temos filhos grandes, os filhos às vezes dão algum tipo de trabalho e a gente pensa, meu Deus, mas por que tá demorando? Nossa, por que o meu filho tá fazendo isso de errado? Por que meu filho não tá obedecendo? Só que, gente, vamos lá. A gente tem que colocar uma coisa em prática, muito importante. A gente não cria os filhos para nós, mãe, para nós pais. Nós criamos nossos filhos para o mundo. E aí que tá. Há uma grande diferença em criar o filho para o mundo, mas ser obediente a Deus e só criar o filho para o mundo. A gente tem que ensinar o que para os nossos filhos? Primeiro, respeito é a Deus. A primeira palavra que ele tem que obedecer é a Deus. O primeiro mandamento que tem que ser envolvido na vida dele e que tem que ser tratado e acolhido todos os dias é o mandamento de Deus. Então, o primeiro temor que ele tem que ter é o temor de Deus. Se ele não tiver o temor, a compaixão semelhante ao que o Senhor Jesus teve, não adianta. A gente pode criar nossos filhos de diversas formas. Mas nós mães que somos sábias, que temos o entendimento da palavra, que sabemos que Jesus é a única salvação, que não há outro caminho a não ser Jesus, nós devemos ensinar os nossos filhos. Porque a palavra de Deus também diz: deixa vir os pequeninos, porque o reino dos céus são dos pequeninos. Então nós devemos diariamente ensinar os nossos filhos que nossos filhos devem ter coragem, devem ter fé,
devem ter sabedoria, entregar tudo na mão do Senhor, confiar plenamente na mão do Senhor, para que o Senhor faça a tua vontade. Porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. A nossa é falha, a nossa é apressada. A nossa, às vezes, Deus até permite que aconteça algumas coisas para que lá na frente a gente olhe para trás e fala: Meu Deus, papai, me perdoa. Fiz isso, isso e isso com a minha força e não deu certo, me perdoa. Então Deus até deixa acontecer certo tipo de atitude para que lá na frente a gente possa ver que a gente realmente está errado. Mas enquanto há tempo, enquanto há sabedoria, vamos ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Porque assim como lá no tempo de Joquebede teve que ser uma mulher forte, uma mulher guerreira, ela teve que enfrentar o próprio medo, assim é nos dias de hoje. A gente tem que ser mulheres guerreiras, enfrentar os nossos próprios medos, trabalhar com a nossa paz espiritual, com a nossa paz interna, dedicar-se tudo aos pés do Senhor, porque o Senhor disse que nós teremos aflições, que nós seremos tentados pelo inimigo e, consequentemente, nossos filhos também. Consequentemente, nossos filhos também são tentados. Então, nós temos que colocar tudo nas mãos do Senhor, ter coragem, fé, sabedoria para derrotar os inimigos, para derrotar as adversidades, confiar que amanhã será um dia melhor. A vida tem altos, tem baixos, muitas vezes a gente chora, fica triste, fica angustiado, mas cada dia é um dia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela dura a vida inteira. E quando você tem Jesus, o seu coração se alegra, porque Jesus é amor. E se você tem amor, você tem tudo. Amor é o principal mandamento de Jesus. Jesus disse: Não adianta nada fazer as minhas obras se você não tem amor. E o maior, a maior demonstração de amor que a gente pode ter é por um filho, aquele que nasceu de nós, aquele que nós criamos com tanto carinho, com tanto amor, mas nós devemos cuidar e ensiná-los que a palavra de Deus é maior do que todas as coisas, que eles têm que seguir a palavra do Senhor Jesus, porque nesse mundo haverá aflições, mas também haverá perdão, haverá amor, haverá compaixão, haverá misericórdia. Jesus é misericordioso, Jesus é amoroso e ele cuida dos teus filhos. O importante é ensinarmos os nossos filhos que a palavra de Deus sempre tem que vir em primeiro lugar. Que por mais que sejam as dificuldades, por mais que sejam os tormentos do dia a dia, a palavra de Deus tem que vir. E aí, consequentemente, ele aprendendo isso, ele estará ensinando para um próximo. Porque quando você é curada das suas angústias, você tem a oportunidade de curar as pessoas também. E quando você passa esse amor e essa cura para o seu filho e demonstra para o seu filho, ele se encaixa em você. O maior exemplo do seu filho sempre será a sua mãe, o seu pai, aquela pessoa que ele confia, aquela pessoa que ele tem um apego, então aquela pessoa que ensinou-lhe a andar, que ensinou a falar. Então ensine seu filho os caminhos do Senhor, o que o Senhor é, para que o Senhor vai vir buscar a tua igreja. Quando o Senhor veio, explicar para o seu filho o porquê que o Senhor veio, por que ele morreu na cruz, por que ele se sacrificou por nós, por mim e por você. A importância para que nossos filhos criem um ato de amor e um laço puro com o Senhor Jesus Cristo, porque isso é o mais importante. E como sempre eu digo, a nossa salvação é primordial. A gente não sabe o dia, não sabe a hora que Jesus irá voltar. Então, vamos ensinar nos nossos filhos. O nosso ministério tem que começar primeiramente na nossa casa. Se o nosso ministério não consegue ser dentro da nossa casa, como que você vai liderar outro ministério fora? É complicado. Mas a gente tem que pensar. Dentro da nossa casa, muitas vezes pode ser até mais difícil por conta da convivência, por conta seu esposo ou a sua esposa, sabe onde pode chegar os seus filhos, sabe o que pode falar, sabe os pontos que vão lhe machucar.
Mas mesmo machucando, mesmo doendo, e às vezes a gente chorando e ficando angustiada, vamos confiar no Senhor Jesus e entregar tudo ao Senhor Jesus Cristo e ensinar os nossos filhos a orar, a ajoelhar, a agradecer, a pedir perdão para Deus, a pedir misericórdia e a pedir que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Eu agradeço a rica e grande oportunidade e quero dizer, mãe, vocês e eu, porque eu também sou mãe, nós somos mães sem fronteiras. O que significa ser sem fronteiras? Significa que não há espaço limitado. Então, vamos agarrar essa oportunidade, vamos levar a palavra de Deus, porque não há esquerda, direita, não há lado A, lado B. Temos que levar a palavra para os quatro cantos do mundo. Porque a palavra de Deus diz: pregai o meu evangelho, ide e fazer a minha vontade, porque é boa, perfeita e agradável. Então vamos fazer isso, porque a maior ordenança é dos céus, do nosso Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a rica, grande oportunidade. E foquemos, vivemos como Joquebede, fé, coragem e determinação, mediante a palavra de Deus. Se ficou alguma dúvida, leia a Bíblia, abre a Bíblia, porque esse é o livro da vida, é o livro do ensinamento, e ali você encontra tudo. Tudo que você quiser, você vai encontrar ali. Porque a Bíblia é o livro mais sagrado e o livro mais precioso que temos no mundo inteiro. Guarde, o conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai te tirar. Palavras se perdem, o livro se rasga, pode queimar, mas o seu conhecimento, aquilo que você lê, que você guarda no seu coração como uma rocha e você pratica, você nunca vai esquecer. Então guarde os mandamentos do Senhor Jesus até a volta dele, para que seu galardão não seja perdido. Amém? Obrigada e a paz a todos. Feliz Dia das Mães. Fiquem todas com Deus.